Podemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler 4 versículos, do verso 3 ao verso 6. João 21, vamos ler do 3 ao 6. Então, João 21, no verso 3, diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E Jesus, lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo nas tuas mãos. Te peço que, da mesma forma que nos ministraste através do louvor e da adoração, possas trazer esta palavra viva sobre o coração de cada um de nós, que abra dos nossos ouvidos espirituais, possas preparar o nosso coração como uma terra fértil, para que esta palavra possa dar fruto de transformação e fruto que permaneça, Senhor, para nós podermos realmente impactar o mundo através da nossa vida. Eu oro declarando, Senhor, que este tempo é abençoado por Ti, que os céus se possam abrir neste lugar e que Tu te movas, Espírito Santo, com total liberdade, porque esta casa é completamente Tua, Senhor. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem que nós lemos agora é das passagens mais interessantes dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porquê? Porque é uma passagem que nos mostra como é fácil o ser humano, nós, deixar-nos levar pelas emoções e retroceder na caminhada. Como eu disse há pouquinho, nós somos um espírito que é vivificado pelo Espírito Santo de Deus vivo. Nós temos uma alma onde está a nossa mente, as nossas emoções, as nossas decisões, a nossa vontade. E somos um corpo, esta coisinha bonita que nós somos, uns com pouco cabelo, outros com mais cabelo, uns mais novos, uns mais velhos, uns mais altos, uns mais baixos. Este corpito não manda nada. Quem manda é a alma. Então, quando a alma não é controlada pelo nosso espírito, nós muito facilmente caímos nas nossas emoções e retrocedemos na caminhada. Tudo aquilo que a gente já tinha feito, nós podemos voltar para trás. E quase todos nós na nossa vida, e não estou a falar apenas da vida espiritual, quase todos nós na nossa vida já fizemos uma birra, como Pedro fez aqui, e decidimos: não vou fazer mais aquilo, ou agora vou fazer assim. Toda a gente diz para não fazer, mas eu vou fazer porque eu quero. Depois ainda há aqueles que usam aquela frase que dizem que eu sou como a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é o crente Gabriela, aquele crente que não quer mudar, que não quer ser transformado por Deus. Mas o Senhor chama-nos para ser homens e mulheres de mudança e transformação. E muitas vezes nós, debaixo de uma emoção, de uma zanga, às vezes, com alguém, nós decidimos fazer alguma coisa errada. Isso é a forma de nós respondermos a alguém, a dizer: eu faço o que eu quero, eu vou se eu quiser, eu como se eu quiser, eu sento se eu quiser, eu vou à igreja. E nós fazemos isso muitas vezes porque não conseguimos resolver dentro de nós até uma frustração que se instalou na nossa alma, no nosso coração, e resolvemos ter este comportamento. No caso de Pedro, o apóstolo ainda não era apóstolo, o que nós estamos a perceber é exatamente o mesmo. Este comportamento de Pedro de decidir ir pescar é resultado de uma frustração na vida dele, porque Pedro perdeu a direção para a sua vida. O contexto desta passagem é que Jesus tinha morrido. Jesus tinha sido entregue na cruz do Calvário, Jesus tinha entregue o seu espírito ao Pai e Jesus tinha deixado de estar com eles, e Pedro sentia-se frustrado por causa disso, porque Pedro não sabia o que é que iria acontecer. O Senhor já nos ministrou até há umas semanas sobre isso. Pedro foi ver Jesus lá ser interrogado junto com João. Pedro negou Jesus, lembram-se? Negou 3 vezes Jesus, com medo de ser preso também, com medo de ser morto. E a verdade é que eles sentiam-se órfãos de Jesus. Sentiam-se órfãos daquilo que durante 3 anos e meio lhes ensinava tudo o que eles sabiam e tudo aquilo pelo qual eles viviam. E eles estavam perante uma situação que eles não sabiam. E agora? Jesus morreu. O que é que nos vai acontecer? Será que nos vão perseguir? Será que nos vão matar? Será que nos vão prender? Como é que eu vou viver a partir de agora? E esta era uma situação que afetava o coração de Pedro, e Pedro sentia-se mal.
E a pergunta que o Senhor hoje tem para nós é: será que connosco é diferente? Será que nós reagimos de forma diferente daquela que Pedro reagiu? Claro que não, porque nós somos seres humanos exatamente iguais a estes que viveram há 2000 anos atrás e iremos ser iguais àqueles que vão nascer hoje, que vão nascer amanhã. Nós somos seres humanos completamente iguais, complexos nas nossas emoções, ainda com uma diferença para pior. Nós hoje temos mais conceitos e preconceitos que o mundo nos vai colocando e nós às vezes não entendemos as coisas de Deus de uma forma simples, não entendemos as dificuldades da vida de uma forma simples e ficamos frustrados quando a vida não nos corre como nós achávamos que a vida nos deveria correr. Quando nós queremos ir numa direção e aparece um obstáculo, nós muitas vezes, em vez de pensarmos assim, eu vou ultrapassar o obstáculo, não, nós ficamos frustrados. E agora? O que é que eu faço? E o que Pedro nos está aqui a dizer, o que Pedro fez, que está lá no verso 3, o que Pedro fez foi algo do género. E se vocês lerem para trás os outros versículos, veem quem eram os irmãos em fé que estavam com ele. Estavam muitos homens, muitos dos discípulos de Jesus. E o que ele fez foi dizer algo do género: amigos, eu vou pescar. Vocês querem? Querem. Se não querem, vão para a praia, vão à bola, vão para a Primark, vão para onde... não havia ainda. Vão para onde vocês quiserem. Porque eu vou pescar. Eu entendi que vou pescar. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, come menos. Isto foi a forma que Pedro reagiu. Foi aquilo que Pedro disse. E eu tenho a certeza que nós, quando fazemos uma birra, é algo do género. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. A questão é, Pedro reagiu assim porquê? Porque Pedro era um homem impulsivo. Todos nós conhecemos a passagem quando Jesus se foi entregar no jardim, depois de Judas o ter traído. Pedro pegou na espada e cortou a orelha de um homem. Coitado, só estava a cumprir a sua missão. A vontade de Pedro não era cortar a orelha, era literalmente cortar-lhe a goela, ir à jugular. Só que falhou. E Jesus, no seu amor, na sua bondade, recolocou a orelha no homem. Porque a profecia tinha que se cumprir. E Pedro, como impulsivo que era, ainda não tinha entendido o que se passava com Jesus. Pedro teve muita dificuldade em lidar sempre com as suas emoções. Se nós formos vendo mais para a frente no livro de Atos, nós vamos ver que Deus fala com ele e dá-lhe uma direção e Pedro quase que questiona Deus e lhe diz assim: Senhor, mas tens a certeza que é isso que me estás a dizer? Pedro, nas suas emoções, quando o Senhor lhe mostra uma visão com os animais impulsos, Pedro diz: Senhor, estás certo. Pedro, não era que Pedro não respeitasse Deus, era um homem impulsivo, vivia muito do seu coração, era um homem, vivia muito no sangue. Pedro tinha visto os lençóis vazios no sepulcro. Pedro ouviu Maria Madalena chegar e contar a todos: Jesus está vivo, Jesus não está lá. Ele falou comigo, eu pensava que ele era o jardineiro, mas ele falou comigo. Pedro ouviu isso tudo. Jesus até já lhes tinha aparecido. No capítulo anterior de João, no capítulo 20, nós vemos que Jesus apareceu a todos eles, foi-se mostrar. O próprio Tomé, o Dídimo, colocou a mão no lado e viu a chaga de Jesus, colocou a mão no lugar dos cravos. Eles viram isso tudo. Mas Pedro ainda não sabia o que havia de fazer da sua vida. Pedro ainda estava indeciso. Porquê? Porque Jesus um dia deu uma palavra a Pedro. E essa palavra não se tinha cumprido ainda. E Pedro estava desorientado. Jesus um dia disse a Pedro que ele não seria mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. E Pedro ficou desorientado. Porquê? Porque tinha uma palavra e a palavra não se cumpriu. E nós, às vezes, ficamos desorientados, porque temos uma promessa de Deus na nossa vida, temos uma palavra de sabedoria que alguém nos deu, temos uma profecia e não sabemos como agir, porque ainda não aconteceu. E às vezes ficamos frustrados, como Pedro. E o que é que Pedro fez? Como estava frustrado, decidiu fazer o quê? Eu quero lá saber dos homens. Eu vou voltar a pescar peixes, que é o que eu sei fazer. Eu sou o maior pescador da Galileia e arredores. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. O que Jesus disse, ele morreu. Eu tenho a certeza que nada disso vai acontecer mais, então eu vou fazer pela minha vida. E este comportamento de Pedro serve para nós nos vermos ao espelho. Quando nós colocamos em causa aquilo que Deus fala connosco. Quando nós ficamos com medo, quando nós não percebemos que há um tempo para tudo. O que a Bíblia nos ensina é que há um tempo kairos, que é o tempo de Deus, o tempo onde as coisas acontecem, e há o tempo logos, que é o nosso tempo humano. E nem sempre está emparelhado. Porque, como eu disse há pouquinho, quando consagramos a Cecília, tudo o que acontece no natural é gerado no espiritual. E as coisas para gerar demoram o seu tempo. Quem aqui gosta de cuidar de plantas ou de flores, sabe que quando a gente põe uma semente na terra, no dia seguinte
volta para o vaso e já lá está a flor. Não está. As coisas demoram um tempo a ser geradas. E a promessa que Deus às vezes nos dá, a palavra que alguém nos entrega, também às vezes demora o seu tempo. Só que nós muitas vezes somos como Pedro e decidimos voltar ao antigamente. A vida está difícil. Se Deus não trouxer uma solução, nunca mais vou à igreja. Eu nem vou orar mais. E ler a Bíblia, eu nem faço mais isso. Nunca mais tenho a palavra que Deus me deu. Nunca mais se cumpre aquilo na minha vida. Deus deu-me uma palavra que eu ia fazer isto, que eu ia fazer aquilo, não acontece. A questão aqui, para nós, que ninguém nos ouve, acham que a nossa birra muda alguma coisa em Deus? Acham que a nossa atitude completamente absurda, perdoem-me a expressão, de fazer o que eu quero contrário à palavra de Deus, muda alguma coisa em Deus? Não muda nada. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é o grande eu sou, o Criador do que nós vemos e do que nós não vemos. Então, a nossa birra não muda nada. Eu deixar de ir à igreja porque estou zangado com Deus, não muda nada. A igreja vai avançando. Deus continua com o seu reino a avançar sobre as nações. Quem é que perde? Eu, que fico fechado na minha birra, fico feliz na minha birra e fico cada vez mais frustrado comigo mesmo, porque não muda nada. Não muda nada em Deus. Eu é que deixo de experimentar o que tenho de melhor para mim. Então, uma lição que o Senhor nos ensina com esta passagem é para nós não fazermos birra com Deus. Nós só ficamos a perder. E Pedro, quando decide fazer birra e ir pescar, o que é que Pedro ganhou com essa birra? Quem sabe? Nada. Porque o que nós vimos no verso seguinte é que eles apanharam bola. 0 peixes. O maior pescador da Galileia e arredores, se quisesse comer peixe ao almoço, tinha que ir ao Pingo Doce comprar, porque não tinha nada, não apanhou nada. Tiveram ali a noite toda, diz lá no verso 3, e eles não apanharam nada. Será que Pedro esqueceu, depois de 3 anos com Jesus, como é que se pesca? Claro que não. É como andar de bicicleta. A gente andou uma vez, pode andar daí a 20 anos. A gente até pode trembelicar um bocadinho, ao fim de uns 10 segundos ou 15, já vamos nós na bicicleta, tipo ali, quase campeões olímpicos. Não é? Porque são coisas que a gente aprende e nunca mais esquece. E Pedro realmente era um grande pescador. Então, o que nós aprendemos com esta lição de Pedro de não apanhar nada é algo muito simples. É que sem Jesus nós somos muito incapazes e muito limitados. Quando nós tiramos Jesus da equação que é a nossa vida, quando nós tiramos Jesus deste contexto, a verdade é que nós somos muito limitados e não conseguimos ter sucesso. Claro que podemos ter coisas, claro que sim, mas o sucesso que Pedro tinha de antes, Pedro não voltou a ter mais, porque Pedro já não era mais o mesmo homem. Pedro já tinha sido transformado por Jesus. Então, Pedro teve que perceber, com este momento, com esta passagem, Pedro teve que perceber, eu não sou mais ninguém sem Jesus. Pedro conhecia aquelas águas, como se costuma dizer, com uma palma das suas mãos. Eu tenho a certeza que Pedro sabia, se a lua está dali, a gente pesca daqui. Se o vento vem dali, a gente pesca daqui. Eu tenho a certeza que Pedro sabia os melhores lugares naquele lago para ir pescar. E tenho a certeza absoluta que a noite toda Pedro foi para onde ele sabia que havia peixe. A verdade é que ele não apanhou nada. 0 bola, peixinho, 0 peixinhos. Pensa assim comigo uma coisa. Eu acho que foi maior a frustração da pesca do que a frustração de Jesus ter morrido. Porque Jesus, ele nunca percebeu bem. Eles não sabiam se Jesus ia dominar os romanos e reconquistar Israel. Eles não sabiam que o reino de Jesus era espiritual. Eles não percebiam isso. Então, eles estavam tristes, desiludidos. Agora, a pesca, que era o que ele fazia desde criança, eu acho que aquilo deve ter trazido uma frustração imensa. E como a Bíblia é uma palavra santa e sagrada, eu acredito que não está escrito, mas eles devem ter xingado até no barco. Pedro, a noite toda aqui e não apanhámos nada, mas que tu és. Com toda a certeza que o ambiente no barco devia estar um ambiente, como costuma dizer, de cortar à faca, a noite toda acordados. E 0 peixe. Eles devem ter feito todos os comentários, porque nem um peixinho para o pequeno almoço. Mais a vergonha. Agora pensem bem. A noite toda, eles a chegarem no barco, chegarem à praia e o pessoal a ver. E os melhores pescadores da Galileia. Vamos ver o que é que eles têm. Olhem a vergonha deles. Então, amigos, o que é que pescaram? 0. Era frustração e vergonha. O que nos mostra que com Jesus nós estamos guardados dessas coisas. Com Jesus nós estamos guardados da frustração, nós estamos guardados da vergonha. Eles deviam estar tão zangados uns com os outros, que quando Jesus lhes pergunta no verso 5, a Bíblia nos diz no 4 que eles não conheceram Jesus. Eles não perceberam que era Jesus. Não é? Da mesma forma que aqueles homens que iam
que encontraram Jesus, não conheceram Jesus, exceto quando Jesus se sentou com eles na mesa para cortar o pão e partilhar o pão com eles. A Bíblia nos diz no verso 4 que eles não conheceram Jesus, portanto era um homem qualquer que lhe estava a fazer uma pergunta. E esse homem perguntou-lhes, mas com um detalhe. Esse homem perguntou-lhes assim, filhos, não era qualquer um que falava, filhos, porque era Jesus. Mesmo que eles não o conhecessem, Jesus falava-lhes com esse amor. E eles perguntaram, vocês apanharam alguma coisa? A resposta deles foi o mais seco possível, não. Tipo do género, não sei e tenho raiva de quem sabe alguma coisa. Não quero falar do tema, não vou discutir o tema dos peixes. Quase atiraram alguma coisa contra esse homem, porque o desânimo era total. Eu acredito que alguns até podem ter pensado, será que ele é parvo ou é cego? As redes estão vazias, não há nada no convés. Como é que ele nos pergunta se apanharam alguma coisa? E a pergunta que o Senhor nos está a fazer hoje, para cada um de nós, é, e tu, tens pescado alguma coisa? Ou tens as tuas redes vazias? Como é que está o teu ânimo ou o teu desânimo? Tens pescado coisas com Jesus? Ou andas frustrado ou frustrada porque aquilo que tu achavas que irias pescar, não tens pescado? E és o maior pescador ou pescadora da Galileia e arredores como Pedro, mas as coisas não estão a fluir na tua vida como tu achavas que deveriam fluir, como Pedro achava que ia fluir. Como é que estão as tuas redes? Sabes que não é só quem não vem à igreja que não conhece Jesus. Nós podemos estar a vida toda na igreja e não conhecer Jesus. Nós podemos estar a vida toda na igreja e ser como estes homens. Estes homens viveram 24 horas por dia com Jesus durante 3 anos e meio. Eles tomavam banho com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, viam os milagres de Jesus, viam as orações de Jesus, ouviam as orações de Jesus, viram pessoas ser transformadas. No entanto, daqui para ali, não conheceram Jesus. Porquê? Porque o coração deles começou a ficar empedernido com as frustrações da vida. E quando nós deixamos que as frustrações entrem no nosso coração, nós podemos estar numa igreja, mas não conhecemos Jesus. Ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar das experiências que outros têm com Jesus, mas Jesus não é alguém que a gente conheça, mesmo convivendo com Jesus, como eles conviveram. E uma coisa que eu tenho para te dizer é que quem não conhece Jesus vai andar sempre com as redes vazias. Eu não estou a falar de finanças. Quem é da Arca sabe que eu não falo de finanças quando falo estas coisas. Não estou a falar de finanças, estou a falar de conquistas. Redes vazias de conquistas. Não estou a falar de conquistas naturais, físicas, daquelas coisas que o mundo acha que são importantes. Estou a falar de conquistas na nossa família, conquistas na nossa casa, conquistas no nosso casamento, conquistas com os nossos filhos, conquistas no tratamento da minha alma, conquistas no meu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Estou a falar dessas conquistas. São essas conquistas que nos trazem vida. Eu estou a falar de restauração, de cura, de posicionamento nos princípios bíblicos que o Senhor nos traz para tudo. Aquilo que o Senhor nos ensina na Bíblia. Não faças isto que é errado. Não faças isto que te afasta de mim. Faz aquilo que te leva para a chegada à estatura de varão perfeito que é Jesus. São essas conquistas que o Senhor quer que nós possamos ter. Sabem porquê? Porque cada rede que nós enchemos com estas conquistas é uma rede que não fica para nós. É uma rede que fica para os nossos filhos. É uma rede de conquistas que fica para os nossos netos. É uma rede de conquistas que fica para os nossos bisnetos. Porquê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Deus não faz nada que se esgote em mim. Não. Tudo o que Deus faz, desde o início, desde Abraão, é para a descendência. Por isso é que o Senhor diz a Abraão, em ti serão benditas todas as descendências na terra, todas as gerações. Porquê? Porque Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem que andava perante a fé. Deixa-me dizer-te uma coisa que quem não é da Arca se calhar vai escandalizar. Quem é da Arca não, porque já ouviu isto dezenas ou centenas de vezes. Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus move-se pela nossa fé e pela nossa oração. É o que a Bíblia ensina. A minha necessidade não é importante, o meu conforto não é importante, a minha felicidade não é importante, o importante é a minha salvação e da minha casa. E Deus move-se por aquilo que eu oro, por aquilo que a minha fé produz, por aquilo que a minha fé gera, por aquilo que a minha fé rega, mesmo naquilo que eu não estou a ver. Este é o princípio bíblico que nos leva a encher as redes, a poder ter essas conquistas. Tudo que seja coisas que o mundo nos possa dar. E é bom ter uma carreira profissional. É bom sermos empresários de sucesso, trabalhadores de sucesso, homens e mulheres que ajudam a gerar riqueza no país, que têm o seu salário, que vivem bem. É fantástico. Mas isso são acréscimos.
Porque o que nós precisamos é de viver o reino de Deus. Precisamos de viver na conquista que o Senhor tem para nós. As pequenas conquistas do dia-a-dia, os pequenos milagres. Deixa-me dizer-te uma coisa muito, muito simples. Há milhares de pessoas, só aqui, neste concelho de Santa Marta do Pinhal, que hoje gostariam de poder estar aqui na igreja. Não podem, porque estão numa cama. Não podem, porque precisam de uma máquina para respirar. Não podem, precisam de uma máquina para fazer hemodiálise. Não podem, porque estão com uma situação quase terminal nas suas vidas. Nós estamos aqui e às vezes esquecemos de agradecer porque respiramos, porque vemos, porque comemos pela nossa própria boca, sem ser uma sonda pela nossa própria mão. Isso são dádivas, são pequenos milagres que Deus faz na nossa vida diariamente. E nós, como temos e como achamos que é normal, nós não damos valor a isso. E são pequenos milagres. E o Senhor nos chama para vivermos estas pequenas conquistas do dia-a-dia, da alegria de podermos ter comunhão com Ele, da alegria de ouvir a voz de Jesus. No outro dia o Senhor falou-nos aqui sobre a primeira pregação, que realmente o primeiro homem que pregou na Bíblia, que foi Estevão, pregou e morreu logo a seguir, foi apedrejado, foi morto pelos fariseus, pelos que eram contrários a Jesus. E a Bíblia nos diz que ele chegou ao céu e foi recebido pelo próprio Jesus. Não há nada melhor do que ouvir a voz de Jesus. Seja depois de chegar ao céu, seja enquanto estamos na terra. Não há dinheiro que se compare a ouvir a voz de Jesus. Não há dinheiro, não há poder, não há nada que se compare a ver o Espírito Santo mexer na nossa vida, tocar no nosso interior e nós deixarmos de ser aqueles homens zangados, aquelas mulheres zangadas, aquelas pessoas que são, muitas vezes, posso fazer uma brincadeira, somos os gurus mal disposto da nossa casa. Mas até o guru mal disposto mudou quando apareceram lá aquelas 3 bebezinhas que eu não me recordo o nome. Até ele mudou e ganhou rios de dinheiro a fazer mais filmes. E nós podemos não ganhar rios de dinheiro, mas podemos deixar de ser os gurus mal dispostos da vida para sermos os homens e mulheres santos e bem dispostos que o Senhor quer para nós. E são as conquistas que nós ganhamos quando temos Jesus. E são estas conquistas que Pedro se esqueceu. E estes homens que viram paralíticos andarem, mortos ressuscitarem, cegos serem curados e terem visão, leprosos, que é uma doença que ainda hoje não tem cura. Sabem que é das poucas doenças que ainda hoje não tem cura? A lepra. 2000 anos passaram. O homem inventou muita coisa. A lepra não tem cura. Tomam-se coisas que vão atenuando, tomam-se injeções e kits completos de remédios que permitem a pessoa ter uma vida quase normal, mas não cura. E aqueles homens viram estas coisas acontecer, mas não apanharam um peixinho, porque não tinham Jesus no seu coração. Não tinham Jesus na sua vida. A pergunta que eu tenho para te dizer é: será que nós às vezes estamos assim também tão cansados e tão frustrados? Que temos tudo à nossa frente e não damos valor. E quando alguém nos diz para fazer alguma coisa, nós achamos que não vale a pena, porque já tudo nos está a correr tão mal. Mas estes homens estavam frustrados, estavam zangados, estavam cansados. Quem aqui já passou uma noite inteira sem dormir? A gente fica cansados, não fica? A gente até perde o entendimento, não é? A gente fica sem ser capaz de reagir da forma correta. E estes homens estavam assim, estavam cansados. Estavam tão cansados que quando um desconhecido lhes diz assim: não apanharam nada, deitem a rede para o lado direito do barco. Eu podia falar-vos profeticamente o que é que quis dizer o lançar sobre o lado direito, mas era uma pregação para mais 1 hora, eu não vou fazer isso, porque toda a gente está cansada e com calor. Mas não foi por acaso que Jesus disse para o lado direito. Não tem a ver com políticas, amém? Jesus não era político, Jesus era santo. Não tem nada a ver com isso. O lado direito tem a ver com questões bíblicas e proféticas. E quando Jesus lhes disse: deitem para aquele lado, eles estavam tão cansados, deve ter sido do género: eu não quero ouvir mais nada, rede para lá. E o que a Bíblia nos diz é que eles, quando atiraram a rede, nem a conseguiram recolher, porque ela estava pesada, ela estava cheia de peixe. Aliás, a Bíblia usa uma palavra, na minha versão, uma palavra que é uma multidão de peixe, que eles apanharam uma multidão de peixe. Pergunta para nós pensarmos. Quem é da arca sabe que eu gosto de fazer perguntas, gosto de interagir para nós acordarmos, para nós estarmos ativos. Será que os peixes estavam escondidos à espera de Jesus mandar lançar a rede? Estavam todos escondidos atrás de uma rocha? Fizeram um complô? Vamos nos esconder, que vem aí Pedro e os amigos, a gente vai se esconder. Será que os peixes esconderam e fizeram isso? Claro que não. Mas lembra-te de uma coisa. Jesus acalmava o vento. Jesus acalmava a tempestade. Jesus acalmava a onda. Há uma passagem em que Pedro diz que tem que pagar impostos. E o que é que Jesus diz? Vai
pesca um peixe, o primeiro peixe que apanhares, abre-lhe a boca e vais ter uma moeda para pagar os nossos impostos. Portanto, Jesus é o Senhor do tempo e do espaço. Jesus é Deus. Portanto, quando Jesus diz, deitem a rede para ali, já os peixes estavam todos a movimentar para estarem daquele lado. O que nos mostra uma coisa muito importante e de uma forma profética, o Senhor nos está a dizer, é que sem Ele nós lançamos sempre a rede no lugar errado. Sem Jesus nós vamos sempre para o lugar errado, convencidos que estamos a fazer bem. Com Jesus nós lançamos a rede sempre no lugar certo. Com Jesus não há enganos, com Jesus não há dúvidas. E a verdade é que nós podemos ser os maiores, os mais influentes, os mais ricos, mas a nossa rede ficará sempre vazia se não tivermos Jesus. Se nós lermos uns versos mais para a frente, nós vemos que aquela multidão, isto é importante percebermos estes detalhes proféticos, porque nada na Bíblia está por acaso. O Senhor nos diz em Romanos, tudo quanto está escrito na Bíblia é para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. E quando mais à frente, se vocês lerem mais 2 ou 3 versículos à frente, veem que eles, quando chegaram à praia, foram contar os peixes e tinham 153 peixes. E não é por acaso. 153 é um número profético, pois é o número de nações que existiam naquela altura. O que o Senhor Jesus estava a dizer para Pedro é, amigo, eu disse que tu ias ser pescador de homens, por isso tens aqui exatamente o número de nações da terra nas quais a minha palavra vai chegar através da tua boca. Jesus estava-lhe a mostrar, não desistas, como Jesus, o Senhor disse a Josué e a Moisés, não desanimes, não desistas, tem bom ânimo, continua. É o que Jesus está a dizer aqui a Pedro. Eu não disse que ias ser pescador de homens, acredita na minha palavra. E o que o Senhor hoje nos está a dizer é, acreditem na minha palavra. Se cada um de nós tem uma promessa, se cada um de nós tem uma palavra, se o Senhor tem falado contigo e se ainda não aconteceu, tem calma. Não lances as redes para o lugar errado. Espera pela palavra de Jesus para avançares. Espera pela palavra de Jesus para poderes conquistar. Porque Pedro, na verdade, tinha as nações à espera dele. O que nós vemos de Atos para a frente é que Pedro levou a palavra do Senhor Jesus aos gentios. Pedro correu o risco da própria vida e levou a palavra de Jesus. Nós hoje estamos aqui porque Pedro foi corajoso, mesmo depois disto, e avançou e levou a palavra à Ásia. Pedro, juntamente com o apóstolo Paulo, praticamente conquistaram a Ásia toda, levaram a palavra do Senhor Jesus. Não conquistaram fisicamente, mas conquistaram espiritualmente, implementaram a igreja e levaram a palavra de Deus. Pergunta que o Senhor tem para nós hoje. O que é que Ele tem falado contigo sobre as tuas conquistas? Sobre as redes que tu tens que arrebanhar? Ou sobre as tuas perdas? Porque a gente às vezes perde. A vida não é só conquistas. A vida às vezes traz momentos difíceis. A vida às vezes traz perdas. E nós temos que perceber em Jesus porque é que essas perdas acontecem. Nós temos que perceber em Jesus não porquê, mas para quê que essas perdas acontecem. Porque essas perdas às vezes acontecem para nós sermos firmados melhor em Jesus, para nós firmarmos melhor o nosso caráter, para nós podermos avançar de outra forma. Às vezes essas perdas acontecem porque nós estamos convencidos que vamos fazer tudo na força do nosso braço e não conseguimos fazer. Então talvez seja o momento, a partir de hoje, do dia em que a Cecília é consagrada, talvez seja o momento de todos nós deixarmos de andar pela força do nosso braço e confiarmos no Senhor. Talvez tenha chegado o momento de eu dizer assim, não, eu tenho que priorizar na minha vida o meu relacionamento com Jesus. Não, eu tenho que priorizar na minha vida o meu relacionamento com a igreja. Eu não posso usar a igreja, perdoem-me a expressão, eu falava isso ontem, num outro fórum. Eu não posso usar a igreja como um apêndice, ou Jesus como um apêndice, o Espírito Santo como um apêndice. Quando eu quero, Ele está comigo. Quando eu preciso, eu chamo, porque Ele é uma pessoa, me ama e vai me ajudar. Quando eu não quero, eu nem me lembro que Ele existe. Quando eu não estou aflito, eu nem me lembro do Espírito Santo, eu não me lembro de nada. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor chama-nos para uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. O Senhor chama-nos para a gente, quando acordamos, a primeira palavra que sai da nossa boca seja louvar o Senhor. O Senhor chama-nos para quando nós nos deitamos, a nossa última palavra seja agradecer o dia que tivemos e glorificar o Senhor. É isso que o Senhor nos chama para fazer, como homens e mulheres. É o que o Senhor diz no seu Salmo. Todo o ser que vive e respira, louva o Senhor. É tão fácil nós fazermos isso. É tão fácil estarmos gratos. E este número de peixes quis exatamente mostrar a Pedro que ele não estava sozinho e que ele não estava perdido e que tudo poderia acontecer se ele confiasse no Senhor Jesus. Sabes que se calhar talvez tenhas tido redes vazias ultimamente, como Pedro teve,
Porque o Senhor Jesus quer te chamar a atenção. Que às vezes nós precisamos de perceber que sozinhos não conseguimos nada. Porque às vezes se nós não batermos quase no fundo ou no fundo, nós não percebemos que há um caminho alternativo e esse caminho chama-se Jesus. Uma das coisas que o Senhor nos ensina e que nós ensinamos é que há uma alternativa sempre às decisões que nós tomamos erradas. Independentemente daquilo que nós possamos ter feito de errado ou não, independentemente da gravidade do que possamos ter feito, independentemente do pecado que nós possamos viver, há uma alternativa a isso que se chama Jesus. Uma alternativa que se chama mudança. E o que nós precisamos de perceber é que sem Jesus nós não conseguimos chegar a lado nenhum. Amém. Posso pedir para ficarmos de pé, para nós orarmos, para nós terminarmos? Porque é importante nós não nos esquecermos que se nós aprendermos a ouvir as vozes de Jesus, se nós aprendermos a ouvir, não é as vozes de Jesus, a voz de Jesus e a forma como Ele fala connosco, se nós aprendermos a ouvir Jesus, nós aprendemos a lançar as redes sobre o lugar certo e no momento certo. Porque às vezes não é só o lugar, é o momento, é a forma como o fazemos. O que o Senhor nos ensina na Sua palavra é que nós podemos fazer muitas vezes as coisas certas, mas com a motivação errada e corre mal. Ou fazemos as coisas com a motivação certa, mas fazemos de forma errada porque tomamos um atalho e aí corre mal. E o que o Senhor hoje nos alerta com esta palavra de Pedro é que nós não nos podemos esquecer de quem o Senhor nos chamou para nós sermos. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Meu Deus, meu Pai, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Eu oro, Pai, para que cada um de nós possa entender a importância de lançar a rede no momento em que o Senhor Jesus nos manda lançar a rede. Eu oro para que cada um de nós saiba que não somos mais os homens e mulheres que éramos antigamente. Hoje somos homens e mulheres transformados, tocados pelo sangue do Cordeiro, remidos por esse sangue poderoso que nos cura, que nos salva. Deus, eu oro para que nós não nos esqueçamos nunca do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por cada um dos meus irmãos que o Senhor decidiu subir naquela cruz. Foi por mim que o Senhor disse: não deites mais a rede dessa forma. Ouve a minha voz antes de lançares a rede. E eu hoje oro, Pai. Oro para que todo aquele que possa ter no seu coração alguma mágoa, porque tem lançado redes que têm vindo vazias, porque não tem conquistado aquilo que sentia que o Senhor lhe dizia para conquistar. Eu oro para que hoje essa mágoa seja retirada pelo Senhor Jesus. Vem tocar nos nossos corações, Senhor Jesus. Vem retirar essas mágoas, vem retirar essa dor que nos traz frustração, que nos impede de ouvir a Tua voz, de caminhar da forma como Tu queres que a gente caminhe, Senhor. E ajuda cada um de nós, meu Deus, a entendermos os Teus princípios e a vivermos e nos movermos de acordo com a Tua vontade e os Teus princípios. Pai, eu oro por transformação e mudança em cada um dos meus irmãos. Eu oro para que cada um possa ter uma rede cheia de conquistas, não conquistas físicas, mas conquistas espirituais. Eu oro por cada casamento, eu oro por cada família, declarando que o tempo de renovo do Senhor chegou hoje. Hoje chegou o tempo de transformação e de mudança. Aquilo que não está posicionado, aquilo que está desalinhado, hoje seja alinhado com a palavra de Deus. E cada um de nós possamos ser homens e mulheres com os ouvidos no céu a ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos declarar a palavra dEle diariamente. Que nós possamos buscar ser exemplo e testemunhas de Jesus. Meu Deus, eu te peço perdão, Senhor, se nós de alguma forma te envergonhamos com as nossas atitudes. Se nós te envergonhamos com a vida que nós temos, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a mudar. Nos ajuda a sermos melhores. Nos ajuda a sermos verdadeiramente testemunhas que te honrem e que glorifiquem o Teu nome. E não testemunhas que trazem o Teu nome, Senhor, de uma forma incorreta e desonrosa. Nos ajuda, Senhor, a honrar-te em tudo o que nós fazemos. Que nós, como maridos, os homens te possam honrar no casamento. Que as esposas sejam sábias e te honrem no casamento. Que os filhos possam honrar os pais. Que os pais possam honrar os filhos. Que acima de tudo, Senhor, nós possamos adorar o Teu nome em tudo o que nós fazemos. Eu oro por uma igreja santa, uma igreja que busca a Tua vida e a Tua transformação.
no nome santo de Jesus e para a glória do Pai.